Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, para aqueles que não me conhecem. Esse é o canal Propósito Sem Opressão. Nosso tema de hoje, nós vamos falar de cristianismo na Alemanha. Nós vamos falar de cristianismo nesse país muito importante do continente europeu, tradicionalmente falando, economicamente falando, país tradicional, um país muito importante. Como é que é cristianismo nesse país, ok? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Você que já conhece o nosso trabalho, não deixa de dar like e encaminhe esse vídeo para mais pessoas. E você que está assistindo pela primeira vez nosso trabalho, inscreva no canal. Nós temos muitos vídeos aqui falando de diferentes temas sobre cristianismo em diferentes lugares, e principalmente nós falamos como um homem e uma mulher cristã podem ser gente relevante, ok? Para a sua sociedade e para o ambiente onde Deus o inseriu. Então, sem demora, nós já vamos para o nosso tema, ok? Nós vamos falar então sobre cristianismo na Alemanha. Muito bem. Bom, a Alemanha é um país majoritariamente cristão. 57% de alemães são cristãos, ok? Agora, por incrível que pareça, os católicos são ligeira maioria. 29% de alemães são católicos e 28% são protestantes, ok? Por que eu falei incrivelmente, por incrível que pareça? Porque é na Alemanha que surgiu o protestantismo, ok? A reforma protestante foi liderada por Martinho Lutero na Alemanha, ok? Por isso que eu falei por incrível que pareça. Mas catolicismo já havia se instalado muito antes da reforma protestante, ok? Muito antes, muitos séculos, ok? No quinto século de cristianismo da nossa era, já havia chegado na Alemanha o cristianismo. Nós vamos falar sobre isso agora, tá? Então vamos lá. A Alemanha é um país majoritariamente cristão, 29% são católicos, 28% são protestantes, 5% são muçulmanos, ok? Algo em torno de 4,4 milhões de pessoas são muçulmanos, ok? E nós temos outras religiões ali também que beira em torno de 6%, ok? E aqueles que são sem religião têm crescido grandemente na Alemanha. Gente, nós temos falado aqui no nosso trabalho, quando a gente fala sobre Europa, continente europeu, tem um fenômeno ali que tem crescido não só na Alemanha, como em todos os países do continente europeu. Ok? O fenômeno de secularização. E uma secularização progressiva, tá? Secularização progressiva, muitos ali são ateus, são pessoas que não têm nenhuma educação religiosa, pessoas que não têm nenhum compromisso com a fé, ok? A fé religiosa, nesse caso. Então, o país europeu está vivendo esses últimos 30 a 40 anos um processo de secularização agressiva, um fenômeno que especialistas chamam do fenômeno pós-cristão no continente europeu. Então, números que nós tínhamos outrora de cristão no continente europeu, hoje tem declinado muito. Jovens, principalmente, têm aderido ao secularismo, têm abraçado ateísmo, agnosticismo, e o continente europeu tem avançado nos nossos dias dessa forma. Ok, gente? Então, nós temos hoje, por exemplo, templos em todos os países da Europa. Templos, outrora, que era lugar de orgulho, de prestígio, templos religiosos, com construção góticas, aquela coisa bem estruturada, hoje praticamente não existem, porque sacerdotes, sejam eles padres ou pastores, não têm conseguido se manter, porque não tem mais fiéis que frequentam assiduamente a igreja, que estão ali apoiando as suas comunidades. Não existe. De maneira que esses sacerdotes não têm como se manter, porque não tem estrutura econômica para eles se manterem. Então, de maneira que muitas igrejas, muitos templos têm se fechado, têm sido alugados para outras atividades seculares, ok? Então, essa é a realidade também na Alemanha, razão pela qual também nós temos o número daqueles que se declaram sem religião tem crescido bastante. Alguns estimam que na Alemanha são praticamente 1/3 da população, ok? De pessoas sem fé. Tudo bem? Agora, voltando aos nossos dados. Veja bem, já na Alemanha, o catolicismo, antes da reforma protestante, havia chegado lá no quinto século do cristianismo. Quinto século da era cristã. Já havia chegado cristianismo na Alemanha, ok? Por exemplo, em 1200, as cruzadas alemãs, que eram chamadas de cavaleiros teutônicos, eles chegaram a conquistar região ali no norte da Alemanha, chamada Prússia Pagã, e convertendo todo mundo ali ao cristianismo, ok? Principalmente o cristianismo católico. O catolicismo se manteve então
como a fé predominante na Alemanha até 1500. Depois de 1500, 17 anos mais para frente, vai ter então a Reforma Protestante. Quando os movimentos da Reforma de Lutero, ou seja, a Reforma Protestante, os religiosos suíços então começaram a se estabelecer na Alemanha. Ok? Então houve, a partir desse momento, os católicos já viam na Alemanha e movimento crescente de protestantismo que começou a se estabelecer na Alemanha a partir dessa data de 1500, então vai começar grandes conflitos religiosos. Conflito, nesse caso, de católicos e protestantes, gente. Na década de 1550, a Igreja Católica começou um movimento de contra-reforma. Ok? Depois de grande concílio, né? Começou um grande movimento de contra-reforma, ou seja, de deter crescimento da reforma protestante. Então, assim se estabeleceu a Guerra de 30 anos, que acabou varrendo todo o continente europeu, gente, entre 1618 e 1648. Okay? Teve a sua origem, essa Guerra de 30 anos, teve a sua origem no conflito religioso entre protestante e católico na Alemanha e na Áustria, na altura. Então, os católicos romanos, gente, mantiveram-se predominantes, ou até esse momento, eram predominantes na região sul da Alemanha. Apenas norte, que teve muita influência, então, de protestantismo. Até fronteira com a Suíça, aquela coisa, aí vai ter, então, invasão, ou seja, estabelecimento a partir do norte de reformadores suíços, depois, posteriormente, vão ter outros reformadores franceses, assim sucessivamente, ok? Então, os católicos romanos mantiveram no sul e no norte, então, começou a se estabelecer os protestantes. A partir de 1500, muitos alemães vão começar a abraçar, então, os ensinamentos de Lutero, depois de 1517, tá? A Igreja Evangélica, então, ou luterana, ele foi formada oficialmente em 1531. Apesar da perseguição dos católicos em relação a protestantes nessa altura, tanto a Igreja Católica como alguns governos, eles intensificaram a perseguição contra a Igreja Protestante, ok? Que se espalhou por toda a Alemanha e tornou-se uma religião proeminente a partir daquele momento, ok? Os luteranos são então predominantes na parte norte, como nós falamos, e ao sul nós temos católico, estabelecimento católico, ok? Tanto é que até hoje nós temos uma grande predominância católica. Hoje já a situação é praticamente igual, ok? 29 contra 28%, ok, gente? Na Alemanha, além de luteranos, nós podemos encontrar outras confissões de igrejas protestantes, como anabatistas, que são menonitas, né? Nós podemos encontrar huguenotes, que são protestantes da França. Nós podemos encontrar valdenses, que são também um grupo protestantes da França, que foram perseguidos pelos católicos porque foram considerados hereges, né? Então eles foram brutalmente perseguidos, muitos foram mortos. Então muitos vão se estabelecer, vão fugir e se estabelecer na Alemanha. Na Alemanha também nós podemos encontrar um grupo considerável de moravianos, irmãos moravianos, e também nós podemos encontrar outros grupos conhecidos como Dankers, ok? Ou seja, aqueles separatistas de outras igrejas. Um grupo também ali na Alemanha, ok? Que abraçaram a reforma protestante, mas sempre se mantiveram isolados de outras denominações, criaram um estilo próprio cristão chamado Dankers. Eles são um pouco parecidos com um grupo de anabatistas que foram para os Estados Unidos, chamado de Amish, ok? Então esses Dankers, eles ficaram isolados, mas são cristãos que abraçaram a reforma e criaram uma comunidade isolada ali, então, abraçando assim a reforma protestante e adaptando a Bíblia ao pé da letra, vivendo conforme o preceito que eles acharam correto diante do procedimento cristão. Então, esse é o perfil da Alemanha hoje, ok? Um país extremamente importante, na verdade, o país mais rico, ok? Da Europa hoje, um país sempre foi relevante, ok? No cenário cultural, cenário econômico, cenário militar e cenário religioso no continente europeu, ok? Então, esse é o perfil da Alemanha. Você conhece o nosso trabalho, dá like, aperta o sininho e dá força. Encaminhe nosso vídeo para mais pessoas. Esse vídeo aqui, aliás, nesse canal nós temos essa preocupação de trazer ensino, ok? Também nós temos foco evangelístico, ok? De orar e pelos países que são perseguidos, tá? Países mal alcançados e países que são perseguidos por conta de cristianismo, ok?
Então você conhece o nosso trabalho, dá like, aperta o sininho, encaminhe nosso vídeo para mais pessoas, inscreva aqui no canal e adota um país que é perseguido, ok? Onde os cristãos, aliás, são perseguidos, e ora, adota um país aí e ora. Pode ser Índia, pode ser Afeganistão, países geralmente de Extremo Oriente, países árabes do Oriente Médio, que normalmente tem perseguido a fé cristã. Você que nos assistiu até aqui, Deus te abençoe, dá like, aperta o sininho, encaminha nosso vídeo e continua nos assistindo, tá? Deus te abençoe, estamos juntos, até mais.